Bem-vindos a mais um programa da série Diálogo Filosófico. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios a professora Eliana Palomares. Ela é mestre em Letras e Comunicação pelo Mackenzie e professora dos cursos de Letras e Comunicação Social da UniABC. O tema de hoje será a escritora Cora Coralina. Obrigado, professora, pela presença. Eu que agradeço, professor. E falar de Cora Coralina é falar de várias mulheres, escritoras, mulheres assim que são parte fundamental da produção cultural aqui do Brasil, que muitas vezes são relegadas. Então, você poderia iniciar falando um pouquinho sobre a vida dessa escritora? Sim, Cora Coralina nasceu ainda no século XIX, em 1889, na cidade de Goiás, antiga capital do estado, não é? Era filha de desembargador, né, a última filha, e teve uma infância na Casa Velha da Ponte, que hoje pode ser visitada em Goiás Velho, não é? E teve uma infância às voltas com muitas pessoas dentro daquela casa, coisa que você percebe, tem como ler na sua obra, né, as suas irmãs, ela cita muito a sua avó, não é? Teve uma infância com privações, porque logo que ela nasceu o pai morreu, não é? Então, como ela diz, a cidade de Goiás ficou uma cidade de mulheres, não é? Todas com dificuldades, e gostava, né, de escrever desde que estava alfabetizada na escola da mestra Silvina, que era a escola na casa da professora, né, já que não havia ainda a instituição escolar, né, o prédio escolar. Então, disse que ela estudou referente até uma terceira série do ensino fundamental 1 hoje, porque, como ela mesma diz, né, na sua obra, né, você lê isso nos poemas, o aluno mudava de livro, ele não mudava de ano letivo, né, de semestre, não é? Então, diz ela mesma, né, na sua obra, que ela lia tudo o que estava pela frente, quer dizer, poucas coisas na sua casa. Na adolescência, frequentava tertúlias, já escrevia alguma coisa. Moça ainda, ela mesma diz que ficou para a tia, né, não se casou como as outras. E aí veio a, né, fugir, né, com o seu marido, que era o delegado local, mas separado, portanto, a mãe não permitiu, né, o relacionamento. Fugiram, vieram para o estado de São Paulo, ele passou a advogar, ela teve os seus 6 filhos, enviuvou, e aí nós temos a pujança, né, dessa mulher para criar os seus 6 filhos no momento, num tempo em que mulher não trabalhava fora. Sim. Então, disse que ela escrevia e guardava. E que o marido, enquanto vivo, também não gostava muito de que ela se projetasse literariamente. Então, teve a tarefa de criar os filhos, e o que é mais extraordinário nessa mulher é que, com 76 anos de idade, ela fez a sua primeira publicação, que foi o livro Poemas dos Contos de Goiás Histórias Mais, né? Poemas dos Becos dos Contos de Goiás Histórias Mais, pela José Olímpio, né, editora para a qual ela trabalhou, inclusive, vendendo livros, e isso já depois dos filhos adultos e criados, mas que ela sempre escrevia. Então, a Cora teve alguns prêmios, né, ela recebeu o prêmio Juca Pato de literatura, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, da APCE, e também foi reconhecida pela Universidade Federal de Goiás, né, recebendo o título de doutor honoris causa, que foi o título que ela mais se envaideceu com ele. E também o que lançou a Cora, apesar da sua publicação em 1965, do seu primeiro livro de poemas, o que lançou a Cora, na verdade, só em 1980, Carlos Drummond de Andrade, numa sua crônica no Jornal do Brasil, que, né, tendo lido o livro, elogiou, assim, né, muito. Então, a Cora começou a ter os olhares dos críticos, das pessoas. Então, antes de morrer, né, em 1985,
ela ainda teve um período de reconhecimento, de muitas premiações, de estar em programas de TV, de receber visitas e dar entrevistas, de muitas homenagens pela sua obra. Sim, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque, por exemplo, o homem ele pode agarrar os seus sonhos independente da sua idade, não? E quando ela começa a publicar realmente, não, ela já escrevia, ela já é uma pessoa de uma certa idade avançada. Mas eu gostaria que você comentasse um pouco também sobre quais são os principais temas retratados em suas obras. Ao seu ver, quais são as obras principais da Cora? A Cora possui hoje publicados 10 livros, são 3 de poesia, 3 de contos, 3 livros infantis, um deles inclusive é um poema inteirinho republicado em livro dito infanto-juvenil ou infantil, como queira, e um outro livro de seleção de poemas, que é o último, então também seria uma republicação, não é? Em termos de poesia, né, nós temos uma poesia com temas universais, uma poesia telúrica, histórica, muito da sua biografia na sua poesia, né? Tanto que nós dissemos aqui que ela conta sobre a escola da mestra Silvina, as férias na fazenda Paraíso do seu avô, não é? E um tema assim absolutamente recorrente é a própria cidade de Goiás, em que você percebe a intenção clara de perpetuar, de mostrar para o leitor a história da cidade e também o fato dela ter vindo do século passado. Isso parece que enaltece o eu lírico, né, de Cora Coralina. Aliás, eu não disse que o nome dela era Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, e Cora Coralina é um pseudônimo que ela mesma explica ser Coração Vermelho. Que bonito, poético, né? Poético. Ela diz que havia muitas Anas na cidade, não é? Porque a padroeira da cidade ela era Santa Ana. Então, Cora Coralina também tem, que foi o meu trabalho, não é, de pesquisa, os seus livros de contos, né? São contos que remetem ao causo, aquilo que muita gente gosta de fazer quando vai para uma fazenda, para um sítio, à noite, de repente sem eletricidade, sem internet, portanto sem TV, não é, à beira ali de um fogão de lenha, ouvir histórias. Sim. Então você identifica isso quando você lê os contos de Cora Coralina e alguns poemas também que são narrativos, ok? Então a temática é a cidade de Goiás, que você visita, né, nos dias de hoje e procura justamente aqueles personagens, né, a sua gente, a sua história, né, de repente a sua decadência enquanto capital do estado que foi e hoje apenas uma cidade turística, não é? No certo ponto de vista. E também ela se preocupa com as minorias, então nós temos na obra de Cora poema ao menor abandonado, poemas prostitutas, ao presidiário, né? Nós temos também poesia devocional, como é o belíssimo poema chamado Poema do Milho, em que ela se remete a Deus, né? O eu lírico se remete a Deus, humildade, que também é uma prece. Certo. Olha, você começa a falar sobre essas questões, não? Sobre os excluídos, como ela trabalha, e também remete a temas assim importantes, não? Que com a nossa sociedade tecnológica, o contar histórias, não? A questão dos causos, né? Sim. Como isso foi importante, não? Na vida de muitas pessoas, e uma pena que o diálogo tenha, não, na nossa sociedade, substituído por uma relação não mais presencial. Mas, voltando à sua pesquisa, porque você mesmo nos colocou do seu mestrado, o que foi que você desenvolveu nele sobre essa autora? Quais foram as questões abordadas?
Bom, primeiro eu gostaria de explicar por que eu escolhi Cora Coralina, né? Eu trabalhei numa escola municipal de Mauá, né, município aqui da região, a qual deram o nome de Cora Coralina. Então, a escola nova, né, a prefeitura havia comprado todos os livros dela publicados na época, e nós começamos a trabalhar essa obra com as crianças, com os alunos. Então eu já tinha ouvido falar em Cora Coralina, mas confesso que não havia lido nada, né, isso nos anos 90, exatamente em 1992, eu conheci a obra de Cora Coralina. Então, para trabalhar com os alunos, né, nós fomos ler, e eu fiquei absolutamente encantada, não é, justamente com essa questão da oralidade, o regionalismo, o folclórico presente, né, passou a ser um vício ler, né, os contos que ótimo vício de Cora Coralina. E aí, então, com a intenção de cursar o mestrado, né, já era professora também do ensino superior, e pensei, eu vou, né, com muito prazer, estudar Cora Coralina, porque, né, será feito isso com bastante empenho e principalmente prazer. Né? Então, o que nós escolhemos foram 7 contos, dos 3 livros de contos que ela tem, na verdade de 2 apenas, porque um foi publicado depois da minha defesa, que foi em 2000, pelo Mackenzie. Então, nesses 7 contos nós analisamos a ocorrência do conto popular presente. Então, fomos buscar, né, em Michelle Simonsen, no André Ioles, um alemão, né, as formas simples, né, que estão presentes, a anedota, a facécia, a lenda, né, nesses 7 contos, o conto maravilhoso também do Vladimir Prop, do russo, não é? E nós apontamos a ocorrência do conto popular e dessas características na obra de Cora. E também gostaria de dizer que esse é um trabalho absolutamente inédito, porque ninguém ainda teve um olhar crítico a respeito da prosa coraliniana. A Cora Coralina é muito conhecida pela sua poesia. E é interessante que ela começou escrevendo em prosa, porque em 1910, né, com 31 anos, né, ela publicou no anuário de Goiás, histórico-geográfico, um conto intitulado Tragédia na Roça. E isso já era novidade para a época, que todos que escreviam poesia, né? Então, uma mulher escrevendo e escrevendo em prosa. Interessante que quando ela volta para Goiás, né, ela ficou 45 anos, portanto, em São Paulo, depois que fugiu, digamos, com o marido, não é? Ela começa a se dedicar à poesia, né? Mas você tem, ao mesmo tempo, poemas narrativos, você tem oralidade, você tem regionalismo na prosa e na poesia de Cora Coralina. E pegando um gancho, não podemos falar da importância dela para a educação? Olha, hoje, como nós fazíamos lá na escola, não é? Mostrar para a criança, para o aluno ou para o adolescente, a obra de Cora Coralina é apresentar um cenário histórico do Brasil antes e pós-república, porque é um repositório de usos e costumes, é uma obra que traz um panorama e uma possibilidade de comparação com os dias de hoje, não é, para a criança. Um poema dela intitulado Antiguidades, por exemplo, em que ela diz do comportamento dos adultos em relação às crianças, que não podiam comer um bolo que seria servido às visitas, não é? As visitas já chegavam, as crianças já estavam na cama, e aí no dia seguinte olhavam os farelos e o bolo não, né? Então, para a criança perceber os castigos que não existem mais, né? E a própria história do Brasil. Ok. Obrigado, professora, pela presença. Eu que agradeço. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o tema, acessem www.uniabc.br. Obrigado.